Boa tarde, boa tarde, noite, queridos irmãos. Estamos mais uma vez aqui na nossa amada Casa Paulo de Tarso, para mais uma noite de aprendizado, nessa maravilhosa doutrina, esses ensinos de Jesus. E para isso, como nós sempre fazemos, vamos unir os nossos pensamentos e agradecer, primeiramente, por aqui estarmos. Muito obrigada, Jesus, por nos oportunizares mais uma noite de esclarecimento, mais uma oportunidade, Senhor, dessa convivência tão saudável dentro desta amorável casa. E por isso, Senhor, porque muito gratos estamos, nós te pedimos também que possas nos auxiliar, que a nossa mente possa estar aberta para receber mais esclarecimentos, meditarmos, refletirmos sobre tudo aquilo que aqui for falado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos para que possamos, Senhor, sair daqui melhores, mais esclarecidos, envolvidos em ótimas energias. E por isso também te rogamos que as tuas bênçãos possam envolver o nosso querido irmão Sandro diante da exposição que fará na noite de hoje, ajudando, assistindo, intuindo, inspirando diante de tudo aquilo que ele preparou para comentar, para nos esclarecer. Abençoa, Senhor, enfim, a nossa tarde e noite de atividades, neste sábado, que nós possamos unidos estarmos, Jesus, em torno do Teu nome, sabendo da Tua proteção, do Teu amparo que não nos falta, e assim, Senhor, conservarmos conosco tudo aquilo que aqui recebemos. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. E vamos iniciar a nossa exposição na noite de hoje. Que assim seja. Queridas amigas, caros amigos, uma boa noite a todos. Que possamos, na noite de hoje, nesses instantes, refletirmos um pouco mais sobre a mensagem do Mestre Jesus, aclarada pela doutrina espírita, pelos espíritos luminares, facultando-nos um entendimento mais profundo acerca das verdades trazidas por Jesus, as verdades do Evangelho, que constituem o roteiro de vida para toda e qualquer criatura que transita pela Terra, na busca da sua autoiluminação, na busca da construção da sua felicidade, na busca daquilo que Jesus pontuou como sendo o reino dos céus, que a moderna psicologia coloca como sendo a plenitude, que as doutrinas orientais denominam como sendo o nirvana. Que possamos nós, abrindo a mente, os corações, modificarmos os nossos pensamentos, pois são os nossos pensamentos os agentes da nossa ação. Assim sendo, quando procuramos a modificação dos mesmos, quando procuramos novos horizontes para a nossa mente, para a nossa ação cotidiana, estamos buscando aquilo que a doutrina espírita nos convida a fazer. A famosa e tão falada reforma íntima, a transformação moral, capaz de conduzir a criatura a novos parâmetros de existência, a novas reflexões, a ações mais frutíferas que facultarão a mesma as colheitas mais ditosas, porque quando paramos para refletir o porquê sofremos, quando paramos para refletir o porquê das nossas dores, das nossas dificuldades, e fazemos uma análise muito séria acerca de nós mesmos, vemos que o agente
que promove a desordem na nossa existência é nós mesmos. Somos nós mesmos que agimos equivocadamente e assim plantamos espinhos para mais tarde colher os mesmos. Então, em abrindo a nossa reflexão à ideia trazida pelo Mestre Jesus, e por que a ideia trazida por Jesus? Porque a doutrina espírita coloca Jesus como sendo o guia da humanidade. Quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 625, interroga aos bons espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de guia e modelo, os espíritos superiores dão uma resposta rápida, curta e direta: Jesus. Assim sendo, Jesus é o norte para o qual devemos direcionar as nossas vidas se quisermos ser felizes. Então, é necessário que passemos a conhecer o pensamento do Mestre, que passemos a conhecer quais os convites que ele faz para a nossa existência, que passemos a conhecer quais os seus exemplos para que então possamos imitá-lo. Assim sendo, a doutrina espírita se coloca como uma doutrina eminentemente cristã. E Allan Kardec diz que o bom espírita é, na verdade, um cristão. Assim, devemos então procurar aquilo que a doutrina espírita nos oferece de recursos para que possamos viver o cristianismo, para que possamos incorporar em nossa estrutura espiritual, no nosso cotidiano, na nossa ação, a proposta de Jesus, para que possamos então adentrar e percorrer por essa estrada. E o tema que escolhemos para falar na noite de hoje, o egoísmo, ele teve origem, a ideia de trabalhar esse tema, quando recebemos um convite de uma outra instituição para estarmos lá hoje à tarde, em Gravataí, Amor e Fraternidade. E nos propuseram trabalharmos 2 itens de diferentes obras, enfocando a questão do egoísmo. Um deles está em O Evangelho segundo o Espiritismo, que aqueles que conhecem a doutrina espírita conhecem profundamente algumas vezes os seus textos, no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amar o Próximo como a Si Mesmo. Existem 2 comunicações que falam sobre o egoísmo. Uma delas do Espírito Emmanuel e outra do Espírito Pascal. E também nos foi sugerido a interpretação de um item do livro Fonte Viva, que é o capítulo 154, que Emmanuel dá o título de Ninguém Vive para Si. Essa é uma reflexão interessante e profunda que devemos fazer. Como vivemos? Como nos posicionamos perante a vida? Como pensamos a vida? Como interpretamos a vida? Se acreditamos que a vida é um mecanismo de ação para minha simples e suprema satisfação, então eu estou indo na contramão daquilo que propõe Emmanuel, que na verdade está comentando uma fala de Paulo o apóstolo, quando Paulo escreve a seguinte frase: porque nenhum de nós vive para si. Isso está na Epístola aos Romanos, capítulo 14, versículo 7. Mas o que queria dizer o apóstolo quando diz que nenhum de nós vive para si? Porque quando observamos a nós, quando observamos as nossas necessidades, quando observamos os nossos anseios, os nossos desejos, vemos preponderando em todas ou em quase todas as nossas resoluções o egocentrismo. Nos movimentamos na vida procurando atender às nossas necessidades. Nos movimentamos na vida procurando satisfazer os nossos desejos. Nos movimentamos na vida
procurando encontrar aquelas regiões, encontrar aquelas condições que nos possam satisfazer e nos tornar criaturas um pouco mais felizes. Ou que possam nos proporcionar momentos de satisfação, de alegria e de prazer. É assim que nos movimentamos. E não há equívoco nenhum em procurar movimentar-se na vida dessa forma. O equívoco está na maneira em que procuramos encontrar estas coisas. Porque atender às suas próprias necessidades é algo imperioso. Porque se o meu corpo precisa de alimento e eu não atendo a essa necessidade, eu estou indo na contramão daquilo que eu preciso fazer para que a minha existência física se mantenha e se mantenha equilibrada. Se o meu corpo pede descanso e eu não durmo algumas horas por dia, eu vou adoecer, vou enfraquecer e vou desencarnar. Então, atender às suas necessidades é algo essencial, imperioso. Agora, o problema não está nas nossas necessidades. O problema está nas nossas vontades, nos nossos desejos. Porque aí engendramos para nós a necessidade de muitas coisas que não necessitamos. Aí acreditamos que precisamos ir na busca de muitos itens, de muitas situações, de muitas condições existenciais que na verdade não precisamos. E a criatura que centra a sua existência na tentativa de atender aos seus desejos e às suas vontades, invariavelmente é uma criatura que circula em torno do próprio umbigo. E recordamos de uma fala poética do poeta indiano Rabindranath Tagore na obra Estesia, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que nos traz uma visão geral da maneira como nos portamos quando buscamos este encontro com o divino. Porque encontrar a felicidade, encontrar a plenitude é encontrar-se com a própria divindade. A criatura que consegue a conexão com o divino, a criatura que consegue a conexão com a lei divina, é uma criatura que vive em felicidade, que vive em harmonia, que vive em equilíbrio, independente das condições exteriores, independente de tudo aquilo que esteja acontecendo ao seu derredor. Então, esta busca é uma busca que todos nós fazemos. Peço licença para não declamar, porque não temos condições disso, mas para falar a poesia que está na obra Estesia. Procurei-te desarvorado e triste, pelas terras distantes, em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Aonde chegava a minha ansiedade, deparava-me com as marcas dos teus pés no chão. Cobri os meus sonhos de angústias, dilacerando as minhas ansiedades em vãs tentativas de te encontrar. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me vencido. Defrontei-me um dia com 2 estrelas que se apagavam nos olhos de uma criança abandonada e amei-a, a sua voz sem palavras e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3. O próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, ó brisa ligeira que passeia pelos vales, nem interrompas o teu curso, água transparente do regato. Toda musicalidade que embala a natureza, faça a partitura para que o cantor destrave a sua voz, inunde o mundo de harmonias, de felicidades. A fala de Tagore, quando interpretada por nós outros, observando a estrutura da ideia colocada pelo poeta, nos mostra a real dinâmica daquilo o que a maioria de nós faz na existência física. Procuramos o encontro com Deus, procuramos a felicidade, mas procuramos de maneira solitária. Procuramos encontrar a plenitude e a satisfação simplesmente no atendimento de nós mesmos. E quando fazemos isso, invariavelmente
lá adiante, na ponta da estrada, sucumbiremos. Nos veremos tombados, caídos, vazios, insatisfeitos. Porque o atendimento de si próprio, o atendimento apenas dos seus próprios desejos, não é capaz de propiciar a nós a felicidade. E um belo exemplo disso é uma mãe que procura tudo de bom para si e que vê o seu filho padecendo. Jamais uma mãe será feliz enquanto quaisquer um dos seus filhos também padecerem. Então, a necessidade que temos de encontrar a felicidade, ela se faz de uma maneira diferente. Ela se faz de uma maneira que a mais das vezes não percebemos, porque centrados naquilo o que achamos que precisamos, esquecemos de olhar para o lado e atender às necessidades daqueles que transitam com a gente no caminho. E na fala do poeta, ele diz que aquele homem que se via sempre tombado quando tentava encontrar Deus, mas de maneira solitária, um dia percebe os olhos de uma criança abandonada e a ama. Amar alguém é procurar atender às suas reais necessidades. Não estamos falando de desejo. Não estamos falando de vontade. Porque, se assim fosse, tornaríamos-nos escravos da vontade dos outros. Escravos dos desejos dos outros. E, muitas vezes, vontades e desejos equivocados fariam com que nós nos equivocássemos também. E um belo exemplo disso é o seguinte. O Sandro, este que vos fala, gostaria muito de ter um carro zero, um carro do ano de 2017 agora, novo, 2.0, importado. Eu gostaria. Esse é um desejo que eu tenho. Mas a minha necessidade, na verdade, não é essa. Porque o meu carro me leva aonde eu preciso ir. Se eu preciso vir aqui fazer uma exposição, ele me leva. Se eu preciso ir em um supermercado fazer uma compra, ele me leva. Se eu preciso ir ao meu trabalho, ele me leva. Mas aí eu digo para vocês que eu gostaria muito de ter este carro novo e importado. E aí vocês que são frequentadores e trabalhadores da Paulo de Tarso, como gostam muito de mim, assim eu espero, organizam um chá, organizam um galeto para comprar o carro que eu desejo. E aí vem a pergunta, isso está certo? Porque o meu desejo é meu, mas não é porque eu desejo que eu preciso. E aí voltamos a outra questão quando Jesus nos propõe a ideia do buscar e achareis. O que estamos buscando para a nossa existência? O que estamos engendrando na nossa mente, que é a criadora dos nossos pensamentos, e os nossos pensamentos são os criadores das nossas ações, e as nossas ações são as criadoras do nosso futuro. O que estamos criando na nossa mente? Aonde estamos pondo o nosso coração? Essa é uma questão que precisa ser analisada cotidianamente por nós. Porque se colocamos o nosso coração no atendimento das nossas vontades e dos nossos desejos, não estamos fazendo aquilo o que o Espírito Emmanuel coloca na primeira frase da comunicação que ele traz, que está no capítulo 11º do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que o egoísmo, essa chaga que domina a humanidade, precisa ser extirpada da humanidade. Nós precisamos tirar de nós o egoísmo, porque é ele que atravanca o nosso progresso moral. Se nós padecemos, se nós sofremos, se nós sentimos dores, dificuldades, é por conta do nosso egoísmo. É por conta daquilo que fizemos no passado, na tentativa de satisfazermos as nossas vontades e, como eram construções inditosas, fora da lei divina, o retorno se dá em algum momento. Então, precisamos observar que, sendo
o egoísmo, a origem de todos os males da humanidade, nós ainda trazemos ele dentro de nós. E muitas vezes usamos desculpismos para justificar a nossa ação equivocada. Quando é o outro, é um erro. Quando é eu tenho uma resposta pronta para me justificar, para me defender. Deveríamos fazer o inverso. Para o outro, deveríamos ter uma resposta de defesa. E para nós, deveríamos ter um olhar crítico, sincero e claro para as nossas mazelas, porque precisamos corrigi-las. E se não buscarmos a correção delas, jamais seremos criaturas que teremos a paz, a consciência tranquila, o coração apaziguado. Então, quando o poeta diz que aquele homem encontra os olhos de uma criança abandonada e a ama, este homem, ele se movimentou na direção daquela criança para atender às suas necessidades, para atender aquilo o que lhe faltava de necessidade básica, aquilo o que lhe faltava de necessidade de sobrevivência mesmo. Porque em atendendo às necessidades do nosso semelhante, aí estaremos fazendo o que nos cumpre para irmos na contramão do egoísmo. Porque para extirpar o egoísmo de si, é preciso fazer o bem ao outro. É preciso fazer a caridade. É preciso amar o próximo como a si mesmo. Porque quem não ama o próximo como a si mesmo, não procura fazer ao próximo aquilo que gostaria de ter para si próprio. São reflexões básicas. Quando nós vamos ponderando acerca delas, nós vamos vendo, às vezes, o quão longe, afastados, estamos do caminho ideal. Mas não há problema em perceber-se afastado do caminho ideal. Só percebe-se afastado do caminho ideal aquele que começa a refletir sobre si mesmo. Quem não reflete sobre si mesmo acha-se sempre correto. Acredita-se sempre fazendo o certo. E este não tem a consciência do que lhe cumpre fazer, e não tendo a consciência do que lhe cumpre fazer, não faz. Continua na mesmice. Continua cometendo os mesmos equívocos. Continua buscando as mesmas coisas. Continua agindo para com o seu semelhante da mesma forma. A mais das vezes, escravizando aqueles que estão à sua volta, para que todos façam aquilo o que ele gostaria que fosse feito. E, meus irmãos, muitas vezes nós somos essa criatura. Mas o conceito do amor ao semelhante é um conceito vigente na humanidade há muitos séculos, há muitos milênios. Não foi Jesus que trouxe esse conceito. Esse conceito já fazia parte da cultura judaica quando Jesus transitou pela terra. Esse conceito já fazia parte da lei mosaica. Esta era uma lei que estava posta na Torá, as 5 obras atribuídas a Moisés. Tanto é que, em um diálogo que Jesus trava com uma criatura, com um homem, com um doutor da lei, que queria testar Jesus, essa resposta ou essa proposta está posta e mostrando que ela já se fazia presente na cultura. Porque o doutor da lei chega a Jesus e pergunta: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus lhe responde com 2 perguntas. Primeiro, o que está escrito na lei? Segundo, como lês? A primeira pergunta de Jesus é objetiva. O que diz a lei? O que está escrito nos textos sagrados? Não interprete, apenas me diga. É isso que Jesus está falando quando pergunta: o que está escrito na lei? Mas aí ele abre um parêntese para que o doutor da lei dê a sua interpretação, porque ele diz, quando ele pergunta como lês, ele está perguntando como tu entende isso que tu está lendo. Então,
O doutor da lei pergunta qual é o mandamento maior. Jesus pede ao doutor da lei que lhe diga qual é o mandamento maior e como ele entende que deve se praticar esse mandamento maior. É isso que está embutido nesse diálogo inicial. O doutor da lei responde o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todo o teu espírito e com todas as tuas forças. A primeira vez que eu estive aqui, eu fiz isso. Era uma palestra sobre o perdão e a primeira coisa que eu fiz foi derrubar o copo. Aí eu olhei para os trabalhadores e disse: vocês já estão convidados a exercitar o perdão comigo. E se vocês repararem, toda vez que eu vou começar a falar, eu afasto bem os copos, porque eu sou muito espaçoso, mas eu estou vendo que vou ter que começar a colocar mais longe ainda. Pois bem. O doutor da lei responde o primeiro ponto da pergunta de Jesus. Com todas as suas forças. E depois ele dá o segundo item dessa pergunta. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus diz a ele o seguinte: muito bem, respondeste bem. Ou seja, Jesus está dizendo para ele: tu sabes o que tem que fazer. Respondeste bem. Vá e faça. E o doutor da lei, que não tinha dúvida nenhuma mais, mas que estava atestando Jesus, faz uma outra pergunta. Porque quando Jesus pede a ele para que lhe diga como o doutor da lei lia a lei, lia a questão do mandamento maior, ou seja, interpretasse um mandamento maior, o doutor da lei pensava de maneira diferente de Jesus. Porque para Jesus o próximo eram todos. Toda a humanidade era o próximo. Toda a humanidade é irmã. E para o doutor da lei, que era fariseu, não era bem assim. Para muitos dos fariseus, o próximo era só aquele mais próximo mesmo. Era a família, era aquele que tinha a mesma religião, era aquele que tinha o mesmo pensamento político, era aquele que estava na mesma classe social. Então, para o doutor da lei, o próximo não eram todos. Por isso, e para Jesus era, porque Jesus era nazareno e vinha dizendo que todos eram irmãos, e o doutor da lei, sabendo disso, queria travar ali um debate, uma discussão, queria afrontar Jesus. E quando ele pergunta, quando Jesus diz para ele fazer aquilo que ele ganharia a vida eterna, o doutor da lei faz uma outra pergunta: quem é meu próximo? Veja bem, ele sabe quem é o próximo dele, mas ele quer travar uma discussão. E Jesus, sabendo disso, e cada vez que falo sobre esse trecho, ou cada vez que releio quaisquer uma das passagens evangélicas onde Jesus traz algum ensinamento, eu fico embasbacado com a sabedoria de Jesus. É um mestre mesmo, porque ele lê nos outros o que eles precisam para que ele dê o ensinamento correto. E o doutor da lei queria uma resposta direta. Ele queria que Jesus dissesse, todos. E aí o doutor da lei ia dizer, não, mas eu penso diferente. Para mim o próximo é o meu irmão, é a minha mãe, são os que pensam como eu. E Jesus não lhe responde diretamente. Jesus conta uma parábola. Uma parábola muito conhecida de nós. Se não a conhecemos, pelo menos conhecemos a brincadeira jocosa que se faz em cima da parábola quando alguém tenta fazer o bem a outro e outras pessoas que não estão preocupadas com o bem dizem, mas vai dar uma de bom samaritano agora? Jesus conta a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando foi vítima de assaltantes, que o despiram, o espancaram e deixaram ele semi-morto. Vinha um sacerdote. Pausa para a interpretação. Um homem qualquer, Jesus não define quem é o homem, estava
transitando pela estrada e foi assaltado, espancado, estava despido porque tiraram as roupas dele, levaram todos os pertences e espancaram ele e deixaram ele desacordado, semi-morto. Imagina alguém para ficar desacordado, semi-morto, o estado físico que deveria ter ficado. Talvez até mesmo sem poder reconhecer a face dele, quem identificar pela face. Então, este homem estava caído e passa um sacerdote. O que é o sacerdote? O sacerdote é a representação da criatura que defende a lei divina, da criatura que ensina a lei divina e que, portanto, deve dar o exemplo da lei divina. Neste caso aqui, vamos brincar de conjecturar aqui. Na noite de hoje aqui, faz de conta que o sacerdote sou eu. Não sou, mas faz de conta, porque eu estou aqui fazendo uma exposição, dizendo o que deve ser feito, dizendo como deve ser feito e que, portanto, eu devo fazer. E aí eu vejo o homem caído ali, desacordado. Eu olho, não reconheço ele, não é meu amigo, não está com a camiseta do meu time, com a camiseta do meu partido político, não conheço ele da casa espírita, sigo o meu caminho. Foi isso que o sacerdote fez. Olhou, não seguiu adiante. Mas aí vinha um levita também. O levita era a pessoa que auxiliava o sacerdote no templo. Então ele conhecia também a lei divina, porque ele aprendia com o sacerdote a lei divina. Então faz de conta que o levita são todos aqueles que aqui estão hoje para ouvir uma exposição doutrinária, que estão recebendo uma informação da lei divina e que ao receber a informação da lei divina já tem condições de vivenciá-la. Então, aí o levita olha, viu que o Sandrinho olhou, não, mas se o Sandrinho fala, passou batido, eu também vou para casa, vou ver a novela, o BBB, vou para casa. E aí Jesus continua. E passava pelo caminho um samaritano. Parêntese. O samaritano era detestado pelos judeus. Após a grande cisma que separou as 10 tribos do sul das 2 tribos do norte, eles se detestavam, se odiavam, ao ponto de samaritanos serem mortos no território dos judeus e vice-versa. Então era um ódio tremendo. Jesus diz que vinha um samaritano, que viu o homem tombado, se encheu de misericórdia, caminhou na direção dele, tirou o vinho, limpou as feridas, passou o azeite fazendo asepsia, colocou o homem no seu animal, levou a uma hospedaria, cuidou dele. No outro dia disse ao hospedeiro, cuide dele. Aliás, antes pagou com 2 denários e disse ao hospedeiro, cuide dele. Eu vou seguir viagem. Se ficar mais caro, quando eu voltar, eu te restituo. Jesus colocou na parábola todos os elementos que faziam parte do primeiro mandamento. Todas as ações. Amar a Deus de todo o coração, que é colocar o sentimento a serviço do amor a Deus. Amar a Deus de toda a alma para eles não havia separação do corpo, então amar a Deus de toda a alma era fazer coisas práticas para demonstrar o amor a Deus. Por isso que eles faziam oferendas, por isso que eles peregrinavam até Jerusalém na época das festividades da Páscoa, por isso que eles faziam coisas práticas para mostrar o sentido de religiosidade. Isso é amar a Deus de toda a alma. Depois, amar a Deus com todas as forças. Forças, na cultura hebraica, no texto que está colocado, e em algumas traduções com todos os teus muitos, significa os bens. Financeiramente. Os teus bens, o teu dinheiro, o teu recurso, as tuas posses, isso quer dizer muitas forças ou os teus muitos. Então, o samaritano pagou o hospedeiro para cuidar do homem que ele sequer sabia quem era. Ele usou os seus muitos, as suas forças.
E depois, ele, o último estágio, amar a Deus de toda a sua mente, ele traçou um plano de ação, porque amar a Deus de toda a mente é traçar um plano para vivenciar o amor a Deus. Então, se eles tivessem que fazer as peregrinações, eles tramavam como fariam. O que é que eu vou levar, quantos dias eu vou ficar em peregrinação, o que é que eu vou comer, quanto de dinheiro eu vou levar, qual tenda eu levo, quantas sandálias. Isso é colocar a sua inteligência a serviço do trabalho que demonstra o amor a Deus. E ele, o samaritano, disse: cuida dele, eu vou seguir viagem. Quando eu voltar, se tiver ficado mais caro, eu te pago. Então ele traçou um plano. Ele não só cuidou do homem, ele cuidou do homem, mas ele ia seguir viagem e voltaria para continuar dando assistência. Jesus colocou todos esses elementos na parábola. Os elementos do primeiro mandamento é que determinam se a criatura cumpre o segundo, que é amar ao seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus devolve com uma pergunta para o doutor da lei. Porque o doutor da lei pergunta: quem é meu próximo? Jesus pergunta a ele: para ti. Essa pergunta é magnífica. Cada vez eu me apaixono mais por Jesus. Mas só paixão não basta, tem que amar. Para ti, quem se tornou o próximo daquele que estava caído? Porque a pergunta do doutor da lei é objetiva: quem é o meu próximo? Aí Jesus falaria todos. Jesus, não, peraí, não é assim que tu tem que ver as coisas. Porque tu não nasce próximo de ninguém. O fato de tu estar 20 anos casado com uma pessoa não te torna próximo dela. Se tu não fizer aquilo, o que precisa fazer, que está posto no primeiro mandamento, para mostrar que tu é próximo dela. Percebem? Se tu não sair do teu ensimesmamento, do teu próprio umbigo, e começar a observar o umbigo do outro. Se tu não fizer isso, tu não é próximo de ninguém. E se tu não for próximo de ninguém, tu não cumpre a caridade. E não cumprindo a caridade, tu não serás salvo. Fora da caridade não há salvação. A ferramenta para encontrarmos a nossa felicidade é a caridade. A caridade é o contrário do egoísmo. É a contraposição. É o antagonismo. Só destruiremos o egoísmo que viceja, que jaz em nós, se nos tornarmos criaturas caridosas, se observarmos o nosso semelhante. E quando Jesus faz essa pergunta ao doutor da lei, ele está nos mostrando isso. Quem se tornou o próximo? O doutor da lei deve ter baixado a cabeça, como eu fiz quando virei a água, que está molhando aqui o papel. E ele não respondeu para Jesus também, porque ele era inteligente. Ele deve ter baixado a cabeça e disse: aquele que exerceu misericórdia para com ele. Ele não disse o samaritano, porque ele detestava o samaritano. Ele também detestava Jesus, mas eu espero que ele já ame Jesus. Talvez esse doutor da lei fosse algum de nós. Talvez fosse eu. Talvez o sacerdote fosse um de nós. O levita poderia ser. Mas algumas vezes nós conseguimos ser o samaritano. O problema é que nós não conseguimos ser sempre. Mas precisamos conseguir ser sempre o samaritano. Observar a necessidade do outro e atendê-la. Porque se nós fôssemos o homem que está tombado, não interessa para nós quem iria estender mãos para nós. A gente só ia querer que uma mão se estendesse. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Um ótimo resto de sábado, um ótimo final de semana. Que Deus nos abençoe.